Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. E eu estou aqui passando para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, especialmente a minha mãe, a minha sogra, a minha irmã. E eu queria falar para vocês, contar para vocês um pouquinho da minha história de vida, como eu me tornei mãe e me apresentar para vocês. Eu me chamo Marina, eu tenho 32 anos e tenho um filho de 12 anos. Eu queria fazer uma homenagem hoje a todas as mães do Brasil e do mundo. As mães solo, as mães que moram com o marido, mas a carga é grande sobre elas também, independente se é mãe de sangue ou se é mãe de criação. E eu queria falar que ser mãe é um ato de amor, é um dom que Deus nos deu. Que hoje, com 32 anos, como eu disse, o meu filho tem 12 anos. Eu fui mãe aos 20 anos. Ele estava com 8 anos. Eu tive um diagnóstico que ele tem síndrome de Down-Jones. Com 10 anos veio outro diagnóstico do TDAH, que é déficit de atenção com a hiperatividade junto. Eu queria essa homenagem, eu queria fazer a todas as mães, em especial as mães atípicas como eu. Porque ser mãe não é fácil. Ser mãe é ir muito mais além do que você educar, dar amor, dar carinho. Eu queria, nesta homenagem, eu queria dizer para você, mãe, independente se você é mãe solo ou não, você é uma guerreira, você é forte, você luta. Porque eu vejo hoje em dia muitas mães, tantas mães atípicas como eu, como as mães comum, que muitas levantam 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar, deixam seus filhos na escola, nas creches ou com babás, para poder trabalhar, para dar um futuro para eles. E muitos ainda não reconhecem. Eu digo para você, filha, que tem sua mãe por perto, valorize enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. E quando seu pai e sua mãe te der um conselho, se ficar bravo por algum motivo, não critique eles. Hoje você não sei a sua idade, mas você pode dizer, meu pai é chato, minha mãe é chata. Só que eles só querem seu bem. Lá na frente você vai ver o quanto um pai e uma mãe por perto faz falta. Eu ainda tenho minha mãezinha, mas por questões de distância, hoje eu não pude estar com ela, eu estava com ela no domingo passado. Mas hoje eu já falei com ela. Se tá longe, ligue, manda uma mensagem. Não espere o pior acontecer. E nesta homenagem eu queria dizer, como eu já disse pra mãe, você é forte, você é guerreira. Disseram pra mim, uma professora do meu filho esse ano ainda, disse pra mim, não desista do seu filho, independente de tudo. Eu jamais vou desistir do meu filho, do meu milagre. Que com 19 anos o médico simplesmente olhou para minha cara e disse que eu iria casar, mas eu não iria poder engravidar. Quando eu casei, passou alguns meses
Eu fui no médico e lá estava eu com a notícia que eu estava grávida. Foi um choque muito grande para mim. Eu fiquei sem entender nada, não estava preparada para ser mãe. Aos 20 anos ele nasceu, foi uma correria total. Eu tive uma gestação muito conturbada, mas ele, graças a Deus, nasceu com 51 centímetros, 3,940 kg de parto normal. Nasceu saudável, tudo certinho. Assim os anos foram se passando e as dificuldades começaram a aparecer. Coordenação motora e tudo mais. Leva no médico, leva no outro. E nada de ter o diagnóstico. Até quando ele entrou na escola e as coisas foi se agravando mais. Começou o tratamento com psicóloga e pedindo encaminhamento para neuropediatra e não conseguia. Isso ele tinha 4 anos, com 8 anos eu conseguia neuropediatra e eu tive o diagnóstico dele, da síndrome de Dunning-Kruger, que é como se fosse uma hidrocefalia seca e atrapalha a coordenação motora, tem crianças que têm confusão, tudo. Mas graças ao nosso Deus, nosso bom Pai, ele só atrapalhou mais a coordenação motora mesmo. Confusão, graças a Deus, ele nunca teve. Então, ele é uma criança saudável, ele corre, ele brinca, ele anda, ele fala, porque essa síndrome poderia ter agravado muito mais. Fiz todos os tratamentos possíveis que estava dentro do meu alcance de estar fazendo. Aí com 11 anos veio, com 10 anos aliás, ele já teve o diagnóstico de TDAH, já entramos com a medicação também. E é assim, a adolescência não é fácil e cada dia é uma luta diferente, mas no fim tudo dá certo. A cada fim do dia, a gente só agradece a Deus pelo dia que se encerrou e por mais um dia que a gente venceu. Assim, as mãezinhas, eu vejo que é assim, como eu já disse, muitas levantam, vão trabalhar logo de manhãzinha, não tem tempo suficiente para ficar com seu filho. Ser mãe, como eu disse, vai muito além de dar amor, carinho, de educar. A gente tem que ser mãe, pai, muitas das vezes ao mesmo tempo. Temos que ser amiga, professora, psicóloga e tudo mais. Mas eu agradeço a Deus por essa pessoinha que está do meu lado hoje. Que muitas das vezes eu olhei para o lado, olhei para o outro. Eu não via mais sentido em muitas coisas. Ele simplesmente veio e me abraçou e disse palavras que um adulto poderia dizer. Que ele estaria comigo e que ele iria me ajudar. As dificuldades e as lutas são grandes, mas a gente que é mãe, a gente olha por um filho com outro olhar. Independente se o filho é bom ou se não é, a gente sempre vai ser mãe. A gente sempre vai lutar por ele. A gente sempre vai aconselhar. A gente vai dar amor, vai dar carinho. Só que disseram pra mim assim, ser mãe é ser alguém muito especial. E Deus escolheu você para ser mãe de um anjo especial. Então eu queria dizer para todas as mães atípicas, às vezes vocês se perguntam o porquê está acontecendo isso com vocês, o porquê é com vocês, mas é porque Deus escolhe as mães certas para cada criança, como cada criança escolhe a pessoa para ser sua mãe. Hoje, muitas das vezes, eu me perguntei, meu Deus, mas por que isso, por que aquilo?
Só que com o passar dos dias, com o passar dos meses, dos anos, a gente entende que tudo é no tempo de Deus. E cada coisa que acontece na nossa vida é para uma experiência, é para algo maior na nossa vida. No momento eu não estava preparada para ser mãe, porém eu já tinha sido cuidado dos meus sobrinhos, da minha sobrinha. Então, tipo assim, eu já tinha uma experiência grande com criança, já tinha cuidado de criança. Só que quando é seu filho, é diferente. É você, mãe, pai, que tá ali quando tá com febre na madrugada. É você que tá ali quando tá doente. É você que troca a fralda. Você que faz tudo. Então, eu queria hoje parabenizar todas as mães atípicas e não atípicas. Porque ser mãe no dia de hoje, no ano de 2025, não é fácil. Com a tecnologia que está toda aí disponível na mão deles. Não é fácil, como eu disse para uma amiga minha. Hoje em dia, não é fácil você colocar só um filho no mundo. Que com a dificuldade que a gente anda tendo, não é somente o alimento, a roupa, o calçado, um brinquedo. A dificuldade maior no dia de hoje é você educar. E a criação com a tecnologia toda não está sendo fácil. Só que a gente que é mãe, a gente sabe, a gente conhece o nosso filho, a nossa filha. E é isso, pessoal. Ser mãe não é fácil, mas é um dom de Deus. Que Deus nos dá. Deus nos dá e Deus nos ensina a ser forte em cada momento. Deus nos ajuda a ser a guerreira que hoje a gente quer para eles aquilo que a gente não teve lá atrás. Só que dizer não também é um ato de amor. A gente quer para eles, que nem eu digo muito, eu friso muito bem isso pro meu filho. Eu não quero que ele passe o que eu passei. Principalmente as dificuldades que ele tem na escola, os conflitos que ele tem. Porém, como eu disse, ele tem que saber superar cada coisa. Porque lá na frente ele não vai ter o pra tudo. Então é tipo assim, eu friso bem pra ele. Luta, estude. Só que valorize. Porque eu só quero pra você aquilo que eu não tive lá atrás. Só que não é questão de bens materiais. É algo muito maior do que bens materiais. Eu sofri muito bullying na escola. Porém, eu digo para ele, não faz assim, faz assim. E a gente cada vez mais só quer o bem deles. Hoje, você que é mãe, mãe de sangue, mãe de criação, meus parabéns. Porque talvez o seu filho ou sua filha hoje não te valorize. Só que você é forte, você é guerreira, você lutou, independente da idade que teu filho ou sua filha tem. Você é guerreira, você lutou, você batalhou para criar ele. E Deus está vendo tudo isso que você passou ou está passando. O meu só tem 12 anos. A gente pede a Deus que a gente consegue vencer cada batalha, todo dia. Que cada dia é uma batalha, é uma luta diferente. A gente levanta da cama, mas a gente não sabe o que vai acontecer. O que passou, passou. O que tá lá na frente é só Deus que sabe o que a gente tem para passar ainda. E assim eu encerro esse vídeo. Mãe, você é guerreira, batalhadora. Você lutou para criar todos os seus filhos. Então, que o Dia das Mães hoje não fique somente no dia de hoje, no domingo, 11 de maio.
mas sim, todos os dias. Porque ser mãe é todo dia, é levantar, é trocar fralda, é levantar, mandar pra escola, é dar conta do serviço de casa. Às vezes a gente que é mãe, a gente quer fazer tudo. E às vezes a gente acaba se esquecendo da gente. Só que somente o fato da gente chegar no final do dia e ver nosso filho, ou nossos filhos, eu tenho um só, mas tem mães aqui que tem mais de um. Bem, isso já é gratificante pra gente. E assim eu encerro esse vídeo. Eu peço perdão, que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Que fiquem todos com Deus.